Fala pessoal, de volta. Probleminha técnico. Voltei aqui agora. Mais uma live de quarta-feira. O papo de hoje é com a Tabata Bauer. Ela é estagiária aqui na Culticultura, estudante de jornalismo e vai falar um pouco sobre o seu trabalho de conclusão, que é um livro-reportagem muito interessante. Alguns recadinhos. Todas as lives ficam disponibilizadas no IGTV, aqui da Culticultura, e depois vão para o nosso canal do YouTube, youtube.com/culticultura. Ahn, Além disso, acessem profissõeseconomiacriativa.com.br lá para poder baixar o e-book de Profissões da Economia Criativa que a gente está divulgando. São entrevistas, as transcrições das entrevistas da temporada de empreendedores que nós fizemos este ano, né, por meio do prêmio do PROAC Editais. E, além disso, a gente está procurando entidades de ensino ou associações, enfim, que possam receber doações de livros. Nós estamos doando 25 livros para 20 entidades. Já doamos para algumas, mas entidades de ensino da Grande São Paulo, bibliotecas, quem tiver alguma dica, é só nos informar, tá bom? Deixa eu achar a Tabata, que eu acho que ela já entrou aqui. Tabata, se você está me ouvindo, deve abrir aí a chamadinha para você participar e conseguir entrar, tá bom? Dá uma visualizada aí. Ai, meu Deus. Aí. Oi, Oiê, tudo tudo bem? bom? Agora sim, tá me ouvindo bem? Agora tô, Tá, certinho. tive uns problemas técnicos, caiu aqui. Espero que não aconteça de novo, mas se acontecer não tem Acontece. problema. A gente volta. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, e você? Tá bom, né? Pandemia, estupro culposo, vamos ver aí, né? Se melhora esse país. Teve a novidade ontem, né? Teve a Grande novidade. momento. Eu lembrei bastante do seu trabalho, não que o tema seja esse, mas como envolve mulheres, você vai contar aqui. É interessante. E agradecendo aqui o Gui Truco, vai tricolor. Você é o próximo da semana. No final da live eu vou anunciar aqui. Guilherme, não fuja. Tabata, Hum, se apresente. Eu falei um pouquinho de você. Fale um pouco sobre os seus estudos, onde você estuda, o que você faz. então, assim como você, eu sou maquinzista. Meu nome é Tabata Mais um. Bauer, eu faço jornalismo. E é tão estranho também me apresentar, porque normalmente eu apresento as pessoas, né? Entrevisto Sim, as exato. pessoas. Mas é isso. Eu tô no terceiro ano da faculdade, começando o projeto do TCC. Aí, se tudo der certo, né? Espero que dê. Eu apresento o TCC no Vai. final do ano que vem e aí me formo, graças a Deus. Tá certo. A Tabata, ela está estagiando conosco na CUT, gente. Ela é responsável, entre outras coisas, por matérias no blog, culticultura.com.br, edição de vídeos no canal, youtube.com/barra culticultura, mais o Profissões Economia Criativa e mais uma porção de coisas, né? Ela trabalha mais no dia a dia com a Tá, mas aí a gente está em várias frentes. Tabata, eu queria que você falasse um pouquinho sobre seu curso. O quais matérias você está fazendo agora? Exatamente o que você está trabalhando para a gente chegar na parte ali da. É um livro-reportagem, né? Isso O seu mesmo, trabalho de conclusão. Perfeito. isso. Então vamos lá. Então, eu assim, desde que eu, sei lá, eu nem consigo saber direito ao certo o momento que eu decidi fazer jornalismo, porque faz muito, muito tempo mesmo. Acho que eu nunca cheguei a pensar em outra possibilidade. Eu sempre gostei de escrever, sempre tive facilidade em falar com as pessoas, em me comunicar. Então, eu acho que assim é a única coisa que eu sei fazer de fato. E aí eu sempre tive essa vontade. Eu, quando eu tinha uns 12, 13 anos, tinha blog e escrevia as matérias e tal. É porque eu não tive muita paciência para continuar, mas eu tinha. E aí eu sempre gostei disso. E aí eu não tive nenhuma grande decepção com a faculdade. Eu gostei de tudo, assim, até porque
muitas pessoas que gostam dessa parte de um jornalismo mais moderno, mais voltado para o digital, o pessoal ainda sente falta um pouquinho de matérias que puxem mais esse lado. Mas como Tá. eu gosto mais dessa parte de jornalismo tradicional, tanto que eu vou fazer o livro de reportagem, eu não tive grandes decepções, assim, com a faculdade. E aí, esse semestre, especificamente, eu estou fazendo a disciplina de projetos, né, de TCC, porque lá no Mackenzie a gente começa, como jornalismo, a gente tem a parte do relatório e um produto, né, que a gente pode escolher entre vários produtos para fazer. A gente começa o TCC no sexto semestre, que a gente faz um projeto para o pro produto, para apresentar para o nosso orientador, ele ajudar a gente. E a gente começa a fazer matérias que envolvam esse produto, para a gente ter um direcionamento e saber o que a gente gosta. Então, por exemplo, quem gosta de escrever normalmente faz livre reportagem ou faz reportagem impressa, e aí para isso a gente tem a disciplina de grande reportagem. E aí, quem Tá. gosta de audiovisual, normalmente faz documentário, aí a gente tem documentário esse semestre também. Fica um pouco corrido, porque é muita coisa, mas tá dando tudo certo. Ah, legal. Antes de falar especificamente do seu livro-reportagem, você citou que desde sempre quis ser jornalista. Influência familiar, algum profissional, algum programa, alguma coisa que te encantou, assim? Tem alguma coisa que você possa falar, Então, alguma lembrança ou não? então, é assim, eu sempre gostei muito dessa parte de escrita. Eu acho que eu não me vejo sem escrever. É uma coisa que eu não me Uhum. vejo fazendo qualquer outra coisa que não envolva a escrita. Então, eu acho que isso foi, assim, primordial. E aí, desde cedo também, eu comecei a me interessar por causas sociais. Então, eu me considero feminista, eu gosto de entender sobre esses movimentos, de ler sobre esses movimentos, de me engajar. Então, eu achei que jornalismo tinha absolutamente tudo a ver comigo, né? Claro que a gente Uhum. entra esperando uma coisa diferente da realidade, mas ainda assim tá no caminho ali. E aí, assim, da minha família, a gente tem jornalistas e profissionais da Hum. comunicação, mas Suspeitei. não. Então, mas é engraçado porque nenhum deles era tão próximo de mim. Então, por exemplo, Ah, tá. eu tenho um primo que ele é jornalista, e assim, apesar da minha mãe sempre falar com ele, sempre falar dele, a gente não tinha essa proximidade. A gente se conheceu pessoalmente mesmo, porque assim, talvez a gente tenha se conhecido antes, mas que eu me lembre foi 2015. E aí eu tenho uma prima também bem distante que é jornalista, mas eu acho que não foi influência familiar, não. Ah, Acho tá. que nesse Isso é caso uma não foi. coincidência, tá. Isso. Perfeito. E fala um pouco sobre o tema do seu livro reportagem para a gente chegar. É só para explicar, gente. A Tabata ela passou uma prévia, digamos assim, do trabalho dela para mim, para a Thaís. Eu não li ele inteiro, eu li acho que 80% dele. Prometi que ia ler o restante, não li, desculpa aí, mas vou terminar. E me chamou bastante atenção pela temática, por isso que eu te convidei para você expor um pouquinho, porque além de ser importante pelo tema, né, super bem feito, pela prévia dá pra gente ver, ainda tá, assim, umas coincidências de assuntos, como eu citei agora, essa questão do estupro culposo, né, que é uma aberração brasileira, que é passar pano para criminoso, basicamente isso, uma patotinha de criminosos ali se juntando para poder fazer isso. E você tem esse projeto voltado a temas ligados à maternidade e às mulheres. Fala então para a gente como você concebeu a ideia, como está sendo e o que é, né, efetivamente, seu livro-reportagem até então. Então, até o começo do sexto semestre, eu tinha certeza que eu queria fazer algo voltado à escrita. Então, ia ser ou uma reportagem impressa ou um livro-reportagem. Eu estava com muita insegurança para escrever o livro-reportagem, porque é bem mais complexo. Mas aí eu falei, não, era meu sonho, sempre foi, então eu vou seguir. E aí o tema é interessante, porque eu não tinha pensado nisso até a primeira semana de aula de projetos. Eu tinha uma ideia até que estruturada, só que ia ser muito difícil de fazer. E aí, assistindo séries, filmes, eu comecei a perceber que as mulheres normalmente elas são
responsabilizadas pela maior parte do cuidado com os filhos. Então, elas ficam Uhum. sobrecarregadas e isso não é falado, porque as pessoas consideram isso uma coisa normal, porque está tão inserido no nosso dia a dia que uma mãe completamente cansada, no lugar de da gente observar isso e falar, não, isso não é normal, ninguém faz isso sozinho, ninguém deveria arcar com todas as responsabilidades de ter um filho, de criar uma criança. Ao invés de a gente falar isso, a gente normalmente romantiza ainda, né? E falar, ah, não, porque é uma mulher guerreira. Realmente é guerreira, só que a gente tem que se perguntar até que ponto isso é saudável, até que ponto isso é normal. E aí foi isso que me intrigou. E aí, quando eu comecei a pesquisar melhor sobre o assunto, a ler livros sobre o assunto e tudo mais, eu percebi que, assim, isso envolve muitas coisas, né? Porque você tem a questão de ser uma construção social. Então, desde pequenas, as meninas, a gente vê, por exemplo, num aniversário, no Natal, os meninos ganham normalmente bola, ganham carrinho. Então, desde o início, eles são incentivados a buscar um caminho profissional, a buscar a independência. E as meninas, normalmente, elas são presenteadas com o quê? Com uma boneca, normalmente bebê, né, com utensílios domésticos. E aí isso é até interessante, porque em um dos livros que eu li para montar o projeto do TCC, da Orna Donath, ela fala que, na verdade, não é ela que fala, mas ela cita uma jornalista que fala isso, jornalista e filósofa, e ela fala que ao presentear a menina com uma boneca, você tá dando a maternidade dela, você está inserindo nesse caminho da maternidade. Então, muitas pessoas têm os filhos por pressões diretas. Então, você tem a pressão, pode ser do cônjuge, dos familiares, até dos amigos, e muitas nem sabem por que estão tendo, elas não param para refletir de fato as consequências de ter filho e tudo que elas vão precisar arcar. Elas acabam tendo os filhos porque elas acham que é o único caminho que existe, que é a única coisa que existe, que é a que vai ter que seguir mesmo. E aí tem essa questão da construção, tem a questão das dificuldades que as mulheres têm para conseguir a laqueadura, por exemplo. Porque atualmente na lei você pode conseguir a laqueadura a partir dos 25 anos ou se você tiver dois filhos. Só que aí, conversando com muitas pessoas, porque eu já conversei com bastante mulheres, já entrei em grupos para falar sobre isso, para entender melhor sobre o assunto. E muitas mulheres procuram essa cirurgia pelo SUS e mesmo elas se encaixando direitinho na lei, elas não conseguem a cirurgia, elas sofrem preconceito dos próprios profissionais da saúde. Inclusive, uma entrevistada minha, uma enfermeira falou para ela procurar um psiquiatra, não era nem psicóloga, era psiquiatra, porque ela queria fazer a laqueadura e ela vem de um lugar onde a maternidade compulsória é muito presente. E até me perdi no fio da meada, tanta coisa. Mas Não, perfeito. também a questão da criminalização do aborto também, que é uma coisa que Uhum. pega mais as mulheres pobres, todo mundo sabe disso, porque as ricas, elas vão procurar formas de fazer o procedimento, se for necessário. Enfim, tudo que envolve toda uma construção social, toda uma opressão diária que envolve o assunto. Entendi. É bastante coisa. Uhum. Eu ia já te perguntar, mas antes de chegar nas personagens que você cita, deixa eu te perguntar uma coisa. Só antes, queria agradecer o pessoal aqui, que está interagindo. Isabela F. Diniz que entrou, a Thaís que já teve vários blogs, Fernanda Gazel, acho que é assim, Bebel Marques B, Edu, Fábio Nakamura, trabalhou comigo na Saraiva faz tempo, Julima, Silvio e a Degene, não sei. Gente, obrigado aqui. Tabata, na sua pesquisa você já passou por isso, está abordando a influência religiosa nessa temática? Porque assim, país de maioria cristã, católica, né, protestante das várias correntes, essa coisa que você falou da maternidade como é uma questão divina, é o caminho, né, que é apontado para as meninas. Você tem alguma personagem ou está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido da influência da religião na construção social da figura da mulher como mãe? Nossa, isso é até uma coisa curiosa, porque todas ou a grande maioria das minhas entrevistadas citaram a religião em algum momento.
ou que elas frequentavam a religião e ali elas eram pressionadas a ter filhos e a seguir um caminho que elas não se sentiam confortáveis em seguir, ou mesmo elas percebem essa influência da religião em familiares que acabam julgando, que acabam falando coisas, e também muitos familiares que tiveram muitos filhos e talvez nem quisessem realmente ter esses filhos, só que foram pressionadas pela religião também. E aí é como você falou, um país de maioria católica, é normal a gente ter esse ideal da Virgem Maria, por exemplo, que é a mãe perfeita e tudo mais, só que isso é um ideal, não existe. E aí, mesmo quando você tenta ser perfeita e tenta seguir todos os padrões da maternidade, ainda assim você é julgada. Porque, Uhum. inclusive, eu estou lendo um pouco sobre esse assunto, que é interessante pensar que a religião, não digo a religião em si, né? Mas os homens, no geral, sempre culparam as mulheres por qualquer coisa. Então, por exemplo, a menina de ontem, a culpa por ela ter sido estuprada era dela, né? O estupro culposo, isso não existe. Mas, enfim. A culpa era dela. E aí, Eva, por exemplo, na Bíblia, se a gente for refletir sobre o assunto, a culpa era dela. A culpa de ter levado Adão pelo mau caminho era dela. Então, as mulheres são sempre culpadas, desde a religião, a mentalidade da sociedade, as mulheres são sempre culpadas por tudo que acontece. Então, mesmo quando elas seguem esse caminho considerado ideal, quando elas tentam se encaixar nesse padrão, elas ainda assim são julgadas. E aí a gente pode ver que eu estou entrevistando muitas mães que, digamos, elas se encaixam nesse padrão, só que elas se sentem sobrecarregadas ainda assim, e elas são julgadas mesmo assim, mesmo se encaixando no padrão. Muitas mulheres também que tentaram se encaixar nesse padrão e hoje são mães solo e ainda são julgadas, então a gente vê que é impossível você se encaixar no padrão da sociedade, independente do caminho que você siga, Uhum. independente se você vai ter filhos, se você não vai, se você tenta se encaixar, é impossível. Sim, é isso que você está falando é interessante, porque é uma coisa que eu observo, né? Eu tenho duas filhas, e é interessante o seguinte, eu passo mais tempo hoje do que a minha esposa com elas, porque ela trabalha muito tempo fora. E é engraçado porque é assim, é super cansativo, né? Você ficar em casa com criança. Só que aí, se o homem fica, que é a obrigação dele, e não ajuda, ele é meio que, não vou dizer glorificado, mas causa uma boa imagem dele cumprir a obrigação. Se a mulher tá trabalhando fora, é aquela imagem de abandono. E se você inverte os papéis, não, aí tá tudo certo, sabe? É, e o que eu queria te perguntar é o seguinte: com relação a essa parte da. Eu não me lembro agora das personagens, mas você citou uma agora, acho que é enfermeira, alguma coisa assim. Essa parte do trabalho e da relação com o lar e a maternidade. O que, que a sua pesquisa está justamente indicando isso? Você já falou, né, da questão da. É quase que uma obrigatoriedade. Parece que a mulher ela já recebe desde pequena essa questão da cozinha, do brinquedo, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, há uma, ainda que tímida, há um crescimento assim com relação à questão do mercado de trabalho, mas ainda com todas as defasagens de salário e por aí vai. Mas ainda assim, eu sinto que boa parte das mulheres que são mães, elas vão tentando progredir na carreira com uma culpa justamente por conta dessa pressão social, né? Então, você tem essa percepção assim no desenvolvimento do seu trabalho agora, com essas conversas com as pessoas? Sim, então, muitas dessas mães que se sentem sobrecarregadas e que entre muitos grupos de mulheres com quem eu estou conversando, eu estou buscando contato. Também eu não cheguei a entrevistar de fato nenhuma, mas eu estou em grupos, estou acompanhando e estou buscando contato com mulheres que se arrependem da maternidade. Então, por N motivos, elas tiveram filhos e hoje em dia elas se arrependem da escolha, porque a gente não pode dizer que é uma escolha 100% nossa, porque, como eu disse, a gente sofre influências a vida inteira. Então, essas mulheres, normalmente elas têm esse problema
ela cita o problema dos filhos meio que terem impedido, entre aspas, o crescimento profissional. Não que isso seja uma regra e nem que as pessoas tenham que escolher, só que, de fato, a gente tem esse preconceito no mercado de trabalho, a gente tem esse preconceito da sociedade. Então, eu acho que isso está muito presente nesse grupo, especificamente, de mulheres com quem eu estou conversando. E também, em todo o material que eu pesquisei, que eu li, eu achei muito interessante que eu li um livro da Elizabeth Badinter, uma filósofa feminista. E é um livro, eu esqueci agora como chama, é um título longo, né? Tem até 2 pontos, mas enfim. Aí depois, se quiser, eu falo. Claro. Esse livro, nesse livro ela fala que as mulheres, elas só vão conseguir essa emancipação, essa maior liberdade para decidir sobre os próprios corpos e decidir sobre elas mesmas no momento em que elas conseguirem ascender na carreira profissional, no momento que elas buscarem independência financeira e tudo mais. E aí mesmo no tempo que ela escreveu esse livro, que eu não lembro exatamente o ano, eu acho que era começo do século, final do século XX, não tenho certeza, começo do século XX, mas quando ele escreveu esse livro, naquele tempo, as mulheres já estavam buscando essa independência financeira. E ela fala que a partir desse momento vai ser cada vez mais difícil controlar essas mulheres, controlar a ascensão delas. E aí muitas mulheres ainda já naquele tempo não queriam parar um tempo de trabalhar para cuidar dos filhos, mesmo eles sendo pequenos. E aí, mesmo com todo o preconceito, elas quiseram continuar. E aí eu acho que, como você disse, apesar de tímido, isso é um crescimento. Eu acredito que independência financeira e independência na carreira, encontrar um caminho que realmente faça sentido para você, é a melhor forma da gente quebrar os preconceitos e trabalhar a consciência das mulheres para que elas possam realmente refletir se elas realmente querem ter filhos e consigam refletir também sobre toda essa construção que vem com a maternidade, para conseguir Uhum, identificar se isso é um desejo delas ou se é uma coisa que foi imposta a elas. claro. Eu tenho uma coisa interessante que você falou, que é o seguinte, voltando ao ponto que eu falei com relação a essa questão da imagem do homem que cuida da criança e de casa e da mulher, por mais que o homem possa até cuidar mais das crianças por qualquer tipo de questão, tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a mudança no corpo da mulher. É muito agressivo. A maternidade ela é muito complicada até para quem não teve nenhum tipo de complicação, né? Machuca amamentar, tem a questão da barriga, dores, o próprio parto em si. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, isso é até um pouco delicado, mas assim, tem mulheres que têm uma questão de depressão pós-parto, ou enfim, algum tipo de complicação de saúde mental, porque é bem difícil. Na sua pesquisa, você está alguma coisa nessa linha? Chegou a pensar em falar com alguém ou esbarrou nessa temática de alguma maneira? Então, durante as pesquisas, eu encontrei até um Instagram muito interessante que fala sobre isso, no Instagram, que fala sobre maternidade real, que desconstrói. E aí eles falavam muito sobre essa questão de todos os percalços que vem com a maternidade, né? Como você falou, amamentar dói, nem todas as mulheres conseguem amamentar, e existe uma certa ditadura para isso. Então, muitas mulheres não conseguem amamentar e se sentem culpadas por não conseguirem, sendo que não é absolutamente nada culpa delas. E aí tem toda essa questão, muitas mulheres não conseguem amamentar até a idade correta, né? A idade que os especialistas dizem ser a ideal, seria a correta, a ideal. E aí elas também sofrem essas pressões, só que assim, como eu disse, não tem como você ser uma mãe 100% do tempo, como você ser perfeita. A mulher não é sua mãe, porque a partir do momento que ela se torna mãe, muitas pessoas começam a enxergar que essa é a única função dela.
como se ela deixasse de ser a mulher e passasse a ser a mãe, e só a mãe, ela é só aquilo. E aí a gente tem que levar em conta, a gente tem que levar em consideração que as mulheres fazem N coisas, então não tem, nem sempre elas conseguem seguir esse padrão. Então eu esbarrei muito nessa temática, não é o meu foco, né? Porque eu, se eu pudesse, eu Uhum. ia abranger absolutamente tudo no livro, mas não tem como. Quem me conhece sabe que eu escrevo, nossa, muito papo do limite total. Mas não deu para abordar dessa vez. Eu estou priorizando mesmo falar com mulheres que tenham se arrependido, que sofram as pressões, mas que de uma forma que não envolva essas mudanças, esses transtornos, né? Depressão Uhum. pós-parto e tudo mais, que é para mostrar que, assim, isso inclusive é um preconceito, porque quando você fala, porque a pessoa se arrependeu de ter os filhos, a pessoa reclama das pressões que envolve ser mãe. Enfim, todas essas coisas que eu falei, muitas pessoas acabam achando que isso está acontecendo porque ela está com depressão pós-parto. Então, Claro. assim, é a única explicação. Só que não é assim, né? Nem sempre a pessoa tá com esse problema. Então, também rola um preconceito. Claro, a mulher ela pode estar simplesmente cansada, tem outras coisas, não é só a Uhum. depressão que te deixa extenuado, né? Tem uma série de outras coisas. Bom, aproveitando aqui o comentário do Gui Truco, que ele fala que Maria teve filho e é virgem pura e todo mundo tem que se enquadrar por esse caminho. É, você tem, eu não sei se eu me recordo direito, mas você tem uma variação ali de idades, né, das suas entrevistadas. E se eu não me engano, tem uma jovem, não me recordo a idade, assim, mas fala um pouco sobre o que você trabalhou com essa entrevista e com outras pesquisas com a maternidade de uma mãe jovem. Eu não tenho certeza se ela é solteira, mas eu lembro que acho que teve uma, não sei se é essa mesma, que teve a questão do abandono do namorado, alguma coisa assim. Então, eu acho que foi muito bom eu ter essa chance de poder fazer uma grande reportagem, né, para a matéria de grande reportagem que eu falei no começo, sobre o mesmo tema do meu TCC. Porque aí eu tava muito insegura, eu sou insegura, assim, com esse tipo de coisa. Sempre, como eu sou muito analítica, eu começo a falar: será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar ali? E aí aí eu falei: bom, eu vou fazer a grande reportagem do mesmo tema do meu TCC para eu ver se realmente é viável, porque se não for, eu já adapto o tema agora. E aí eu vi que é completamente viável. Eu não sabia que eu ia ter tanta aceitação por parte das mulheres, eu não sabia que tantas pessoas iam querer falar comigo. E aí, para essa grande reportagem, eu tive a sorte, além de conseguir essas fontes de uma forma muito mais fácil do que eu imaginava, eu tive a sorte de serem pessoas de idades variadas. Então, o que você falou, eu pude mostrar que isso está presente desde a mais nova até a mais velha. Então, muitas pessoas até acabam olhando para trás e romantizando as avós, Uhum, enfim, as antepassadas e romantizando e achando que elas se enquadram totalmente no papel que elas realmente queriam aquilo. E aí eu achei interessante justamente para mostrar que essa questão da maternidade compulsória não é porque a gente, as gerações mais novas, estão discutindo mais isso que só existe agora, que só está acontecendo agora. Não, sempre aconteceu. Só que antes era menos discutido. E aí eu acho que essa variação de dados foi uma oportunidade para mostrar isso. E aí esse relato que você falou de uma das minhas fontes mexeu muito comigo, porque ela não posso falar o nome, né? Porque uhum, é em uhum. sigilo, mas ela falou para mim que ficou grávida, assim, não era uma coisa planejada. E aí isso envolve também até a questão da educação sexual, que é, nossa, completamente importante. E aí ela acabou ficando grávida de um momento. Não era o namorado dela, não era uma pessoa com quem ela queria se relacionar para posterioridade, não era alguém que ela queria um relacionamento. Ela ficou grávida. E aí, ela teria abortado. Só que a família dela, a mãe é evangélica, e disse que não aceitaria de jeito nenhum isso. E aí ela acabou tendo a criança
não digo para agradar, mas para não ir contra o que a família queria, até porque não é como se ela dependesse totalmente deles, né? Ela trabalha, mas ela não conseguiria se bancar totalmente sozinha. Ela é muito nova, ela é menor de idade ainda. Ela é menor de idade Ela ainda. é menor? Se eu não me engano, ela é menor. Agora eu não me lembro direito. Nossa, mãe. Agora eu não me lembro direito. Eu acho que na época que ela ficou grávida, ela era menor. Hoje em dia ela não é mais. Tá, Se eu porque não me aí engano é se isso. o companheiro não for menor também é crime, né? Então, eu não me lembro direito, mas eu acho que na época que ela ficou grávida, ela era menor e agora ela não é mais. Mas Tá. enfim, ela não queria ter o filho, mas ela teve do mesmo jeito. E aí ela falou com o pai da criança e tudo mais. Só que ele, ao contrário dela, ele queria ter um relacionamento. Ela não queria e ele queria ter. E aí ele Hum, achou que pelo fato de ela não querer um relacionamento, ele poderia não dar atenção pro filho, não arcar com as responsabilidades. E aí, por exemplo, agora ela teve a criança e é ela quem cuida da criança, ela tem a ajuda da mãe, mas ela que arca com todas as responsabilidades, né? De fato, assim. E aí é interessante porque é um ciclo, né? Porque ela tá inserida nesse contexto de maternidade compulsória, porque ela não quis ficar com o cara e o cara achou que poderia simplesmente é, sumir e não ele, arcar com as responsabilidades. Né? ele É o juntou pai a desse mãe e a adulto. criança, né? É. Exatamente. E aí ele ainda queria ir ver a criança e tirar foto e postar nas redes sociais e pagar de pai do ano, né? Só que não tem condições, né? Inclusive, ela falou que ela não ia permitir isso, porque se ele não arca com responsabilidades, ele também não ia mostrar para as pessoas que ele era o melhor pai do mundo. E aí é interessante, porque é um ciclo, porque a mãe dele também está inserida nessa questão de maternidade compulsória, porque a mãe dele também sofreu com o pai dele, também não teve o apoio que precisava. Enfim, o pai dele não cumpriu com as responsabilidades também. E aí ela ajuda a menina que eu entrevistei. Ela tá sempre levando algum dinheiro, alguma coisa. Só que, e pelo filho, né? Paga pensão pelo filho e tudo mais. Não digo pagar pensão realmente, porque ela ia entrar até com processo para isso, só que Aham. com a pandemia atrapalhou tudo. Mas ela recebe uma ajuda financeira informal da mãe do menino, mas o menino mesmo, que deveria assumir, ele não faz nada. Tá. Bom, é, pegando isso que você falou, tem um comentário aqui que eu gostei da Bebel Max, que ela fala que tem muitas pessoas que ficam dando palpite no modo que a mãe deve criar ou cria um filho. Estou falando isso porque você citou nesse caso que a mãe foi contra o aborto, e ela, ao mesmo tempo, é a rede de apoio dessa mãe, né? Que isso é uma coisa super importante que tem muita gente que não pensa, né? E a gente também vai descobrir só quando tem filho, na maioria dos casos, que é assim, tudo bem, você tem lá a família funcional, pai e mãe, ou né, os responsáveis, pode ser dois homens, duas mulheres, tanto faz. Mas essas pessoas, em tese, elas trabalham, estudam, têm as coisas para fazer e geralmente não é suficiente duas pessoas para poder dar conta das crianças. Escola, sogra, avó, avô, tio, tia, tem toda essa questão. Só que muitas vezes é isso, né? Você tem a sua rede de apoio e nisso você tem que ter os diálogos para poder ver exatamente como você quer criar o seu filho e essas pessoas podem contribuir, né? Além de outras pessoas do seu círculo de relacionamentos que também palpitam o tempo inteiro. Tem gente que não tem nem filho, que eu não acho que precisa ter filho para ter opiniões, mas tem coisas que realmente você só sabe quando está acontecendo. E minha pergunta é justamente isso. Você fala aí sobre as angústias dessas mães, você percebe essa questão do cansaço por conta do que as pessoas ficam falando sobre como elas devem não só fazer com a própria vida, mas com a vida das crianças, sabe? Isso eu acho que é um ponto muito importante. Se a mulher já está com algum tipo de cansaço, algum problema com a maternidade pelo processo que ela teve,
não ajuda em nada se as pessoas ficarem pressionando, dizendo como ela deve fazer com o filho dela. Percebeu alguma coisa? Teve alguma coisa nesse sentido? Pode ser uma opinião também, uma percepção, né? Ah, com certeza. Eu acho que essa parte que você falou envolve muito um dos meus focos, que são as mulheres que sofrem essas pressões e sofrem preconceitos e têm medo de admitir. Tanto que quando eu estava pesquisando por fontes e tudo mais, eu esbarrei em muitos grupos, né? Inclusive, são os lugares onde eu estou buscando contato com essas pessoas. E aí eu percebi que, assim, muitas ali as mulheres encontram um lugar para expressar essas angústias, essas dificuldades da maternidade sem julgamentos. Porque se elas falam isso numa rede social, se elas expõem isso, as pessoas acabam julgando, acabam falando um monte de coisa. E aí, por exemplo, eu inclusive esbarrei numa página que era pública, e aí eu fui olhando os posts e tudo mais, e tinha muita gente zombando do cansaço dessas mulheres, do cansaço dessas pessoas, dos posts, dos comentários, muita discussão. Então isso não é aceito. É uma coisa que deveria ser exposta para que as pessoas que pensam em ser mães saibam da realidade, saibam da maternidade real, acaba não sendo exposta porque tem toda essa questão do preconceito e do medo de julgamento. Só que, ao mesmo tempo, a gente também, apesar de algo que está crescendo bem aos poucos, a gente tem páginas no Instagram, eu até posso depois mandar algumas. A gente tem Uhum. páginas no Facebook que tentam mostrar a maternidade real, né? De mulheres que realmente querem mostrar como é. Não que elas não gostem de ser mães. Às vezes elas não se arrependem dos filhos que tiveram, mas elas querem mostrar as pressões e mostrar a maternidade real para que a gente pare de romantizar. Que é uma relação completamente romantizada e que é impossível, é extremamente difícil, se não impossível, você se encaixar no papel que a sociedade impõe. Uhum. É isso que você está falando, é interessante, porque me parece muitas vezes, quando ah, é uma percepção, mas quando você usa o termo assim, arrependido, automaticamente pode ir na cabeça de umas pessoas que a mãe, ela não gosta da criança e tem uma coisa muito diferente, o processo da maternidade e o amor pelo filho. São coisas que estão ligadas, mas a mãe ela pode se desgastar pela construção social da maternidade e gostar do filho. São coisas distintas. É, pelo menos eu acho isso, né? Posso estar, mas enfim. O que eu queria te perguntar agora é o seguinte: você vai entrevistar mais pessoas ainda? Tá, eu não perguntei. Nossa, muitas, Bastante. muitas Tá. ainda. Você citou esse grupo de Facebook, essa página, um grupo. Você encontrou ou tem percebido? Porque uma coisa que você falou também me chamou a atenção, que você ficou espantada, no sentido positivo, com a aceitação, né, assim, uma certa facilidade das mulheres em falar. Que eu acho que isso, na verdade, é interessante porque eu acho que elas querem falar. Eu acho que talvez elas não tenham espaço, sem julgamento, ou alguém como você interessado em ouvi-las e não ouvi-las para poder ficar falando coisas que, né, as pessoas querem falar. Você tem percebido uma movimentação para essas mães em redes sociais, grupos, ou algum trabalho mesmo, uma entidade, institutos, esse tipo de coisa, para amparo dessas mães que têm alguma questão com a maternidade, pós-maternidade? Então, por enquanto, né, com as minhas pesquisas, eu percebo que o apoio vem das próprias mulheres, das próprias mães. Então, são os grupos fechados que eu te disse, que são lá onde essas mulheres encontram apoio, porque se elas falam como elas se sentem de forma pública, elas são julgadas muitas vezes. Tanto que eu achei interessante, porque quando eu pensei no tema, eu não imaginei que teria essa aceitação, como eu te disse. Só que aí Uhum. eu percebi que quando você demonstra que realmente está disposta a ouvir essas mulheres, e não como psicóloga, não ali, não que psicólogo diga, não, mas não para analisar essas mulheres, mas sim para conseguir ouvi-las e conseguir dar voz a elas. Então, são trabalhos diferentes.
Eu não vou querendo analisar, querendo dissecar, né, um cientista. Eu vou Desculpa. tentando, imagina, tentando mostrar a história dessas mulheres para que as pessoas comecem a refletir sobre isso. Então eu percebi que eu fui muito aceita por isso. E aí eu também estava com medo de não ter bibliografia suficiente para montar o projeto. E aí depois, quando eu comecei a pesquisar os livros e tal, eu percebi que Desculpa. saúde, imagina. Eu percebi que tem, sim, bastante, até que relativamente bastante livros sobre o assunto. Só que é interessante a gente pensar no porquê, se a gente tem tanto livro, se a gente tem, hoje em dia, mulheres em páginas do Instagram, que eu falei, públicas tentando mostrar a maternidade real, não romantizada. Se a gente tem um material extenso que fala sobre a criminalização do aborto, que fala sobre as dificuldades para se conseguir o processo de laqueadura pelo SUS. Se a gente tem tanta coisa, por que a gente não está discutindo de fato isso? Então, assim, eu acho que uma coisa a sociedade acaba sendo conivente, porque quando a gente discute, quando a gente não quer discutir, a gente acaba entrando naquele questionamento. Quando a gente começa a discutir, a gente acaba se questionando. Ah, mas por quê? Mas será que alguma antepassada, será que alguma pessoa na minha família realmente queria ter os filhos, realmente se sente bem na posição que se encontra? Então, talvez Uhum. seja o medo um medo meio obscuro, meio inconsciente da gente de não querer discutir o assunto, porque a gente também se coloca ali. Aí a gente começa a pensar quantas vezes eu julguei uma mãe porque ela estava muito cansada, porque ela estava exausta, quantas vezes eu me imaginei tendo filhos simplesmente porque a sociedade manda, não porque eu refleti sobre as consequências. Então, eu acho que acaba colocando o dedo na ferida e por isso não tem tanta movimentação em torno do assunto. Aí eu acho que é por isso que a gente tem que se unir para falar sobre. Porque até a questão do caso de ontem, né? Do absurdo de ontem, Do crime, né? do Do crime segundo de crime. ontem, a gente percebe assim que uma menina foi ela foi massacrada na audiência por vários homens. Então, a gente a gente começa a perceber que as coisas só vão para frente, que as coisas só vão mudar quando as mulheres passarem a se unir. Então, eu me vi como estudante de jornalismo, fazendo TCC, eu me vi meio que não diria uma obrigação, porque para mim é um prazer, mas meio que na obrigação de fazer um trabalho que envolva algo relacionado às mulheres, porque eu acho que a gente só vai conseguir quando a gente se unir de fato e discutir sobre o assunto e tocar na ferida mesmo, porque é a única forma. Senão, se a gente não quebrar os tabus, a gente vai continuar assim para sempre e coisas como essa vão acontecer sempre. Só uma coisa importante sobre esse julgamento que você falou. Se não me falha a memória, são 4 homens brancos, inclusive, né, de Exatamente. classe alta. Um outro caso interessante foi a questão do time do Santos, que tinha um trabalho até progressista com relação ao time de futebol feminino. E aí o atual presidente, que é um senhor branco, um homem branco, queria contratar o Robinho, né? Que ele não é, ele é não só, ele não é acusado, ele já foi condenado. Se ele foi inocente, ele tem que provar, mas ele é condenado. E uma passação, a tentativa de passação de pano absurda para que ele pudesse jogar no time que tem um trabalho pelo menos parecia super consciente, né? A gente vê que tem as lacunas aí, né? E justamente está em quem está no poder, é quem contrata, quem dá o cheque, quem tem o dinheiro. Então, esses espaços eles precisam ser justamente ocupados por mulheres, porque senão o debate fica sempre, me parece, postiço, né? Porque chega lá alguém e acaba com isso. E falando sobre essa questão, eu queria te perguntar sobre teve um recorte de diferença social entre suas entrevistadas, pessoas mais pobres, pessoas mais de classe média, de classe alta, porque eu acho isso interessante por uma questão.
até a Bebel ela cita aqui sobre as mães jovens, né, que acabam se arrependendo porque queriam viver e tal. A gente tem aquele olhar de que, muitas vezes correto, que a mãe jovem e pobre, ela vai, obviamente, sofrer porque ela já pena por uma série de coisas, né? Conseguir trabalho, enfim, ainda mais se for uma mulher negra, enfim. Mas é interessante porque as mulheres também, de classe média ou alta, nessa questão do sofrimento da maternidade, têm os seus problemas, os seus dilemas. Você teve esse comparativo entre as suas entrevistadas ou as suas pesquisas? Então, eu pretendo abordar mulheres de classe diferentes, mulheres de condições diferentes, que tenham várias diferenças entre si e consigam mostrar que a questão da maternidade compulsória, ela está inserida como um todo. Ela não é uma particularidade, né? Ela está inserida como um todo na nossa sociedade. Eu acho que é muito importante a gente mostrar isso até para quebrar estereótipos, preconceito. E aí eu achei interessante que você falou sobre o assunto, porque realmente, uma das minhas entrevistadas é uma mulher child free, né? Que é uma mulher que não quer ter filhos de jeito nenhum. E ela disse que ela sempre teve essa percepção. Desde novinha, desde de pequena mesmo, ela queria brincar com as Barbies sozinha ali, enquanto as meninas queriam brincar com as bonecas bebês, queriam brincar de casinha e tudo mais. Então ela já tinha essa inclinação e ela não gostava de ficar cuidando dos parentes mais novos, né? Porque ela disse que ela está inserida numa família em que essa questão da maternidade compulsória está muito forte, que muitas mulheres têm um número grande de filhos sem nem saber direito, sem se planejar. E aí ela fala que ela não queria cuidar dessas crianças que os parentes levavam lá para ela ficar e tudo mais, porque tem isso também, né? Quando você é nova, é impressionante. Quando você é nova e não tem filhos, normalmente também os parentes acabam achando que você tem obrigação. E não é obrigação, né? Você tem que fazer por prazer e quando você puder. E aí ela explica sobre isso e ela fala da mãe dela, que foi a única mulher da família, se eu não me engano, é a única mulher da família que teve um filho só, que era ela, e que conseguiu fazer cirurgia da laqueadura logo depois de tê-la. Então, ela teve a filha e logo depois já emendou a cirurgia. Só que, por que ela conseguiu isso? Porque ela não. Tudo bem que ela se encaixava na lei, ela não tinha dois filhos, mas ela era maior de 25 anos. E aí ela se encaixava na lei, mas ela não fez a cirurgia pelo SUS. Ela pagou. Então aí a gente já vê um Hum, abismo, porque as mulheres que pagam, elas fazem a cirurgia de laqueadura quando elas quiserem. Ainda assim, não é quando elas quiserem, porque você tem que achar um médico que não tenha preconceito, um médico que não tenha sei lá, algum medo de ser julgado ou medo da cirurgia acabar dando errado e ele sofrer algum tipo de consequência legal e tudo mais, né? Porque pode sofrer processo. E aí, mesmo com tudo isso, as mulheres que conseguem pagar pela cirurgia, elas têm um acesso muito diferente daquelas que dependem do SUS, né? Que ficam esperando anos e anos e anos por um contato da assistente social, por alguém que queira realmente atendê-las, porque elas são vistas muitas vezes como loucas pelos próprios profissionais da saúde. exato, isso que você falou é interessante. Eu me lembrei de um caso que é recente, daquela menina que foi, acho que foi no Nordeste, que ela foi abortar porque ela foi abusada pelo tio num hospital público e várias pessoas, essas redes, né, pró-governo, se articularam, algumas pessoas fanáticas religiosas e foram lá para tentar impedir, inclusive com o aval da ministra dos Direitos Humanos, sei lá. Enfim, e o diretor do hospital, eu posso estar errado no cargo, tá? Eu acho que ele é o diretor do hospital. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, ó, a clínica aqui do lado, particular, toda a classe alta da cidade ou do estado vai lá abortar. Esse pessoal não vai lá. Eles vêm aqui porque aqui são pessoas em condições de vulnerabilidade. Todo mundo sabe. O cara cobra uma fortuna, aborta,
só que ele fica de bico calado para não, né, as pessoas não terem a vida exposta, só que lá ninguém vai. E ali no hospital vai pegar uma criança, né, gente? Foi abusada. É um absurdo ter esse tipo de discussão, mas enfim. Como tem essa questão do impacto social. E aí agora eu quero te fazer uma pergunta, opinião mesmo, não necessariamente ligada a alguma coisa da pesquisa. Você falou bastante sobre o SUS, e a gente está vivendo aí o desmonte de mais uma coisa, tentativa de privatização, enfim, corte de verbo, por aí vai. Você tem percebido que o SUS, além desses serviços que você citou da laqueadura e do aborto, nas condições que são previstas aqui na lei do Brasil, né, por estupro ou anencefalia, enfim, ou o risco de morte para a mãe, você tem percebido outros tipos ou você encontrou outros tipos de serviço de auxílio às mães que procuram o SUS, porque o SUS ele cobre uma série de coisas, talvez a gente não saiba de outras coisas que uma mãe em algum tipo de apuro pode recorrer até para trabalho, a gente falou de psicólogo, psiquiatra, às vezes tem, eu realmente não sei. Você esbarrou em alguma coisa com relação a isso? Então, eu acredito fielmente que tenha, mas por enquanto eu não cheguei nessa parte da pesquisa, ainda não ou no material que eu li, eu não encontrei nada do tipo. Mas eu acredito que tenha, mas achei interessante também essa questão que você falou do aborto, porque é totalmente ligado à maternidade compulsória, né? Como eu falei, as mulheres são sempre culpadas por tudo. Então, a menina de 10 anos era culpada porque não tem nenhuma explicação, porque aí você não pode colocar a roupa, você não pode falar que a menina deu mole, porque não tem nenhuma explicação, né? Uma justificativa que as pessoas normalmente dão. Então, mais uma vez, as mulheres são culpadas. Ontem, a Mari Ferrer, ela também foi culpada, buscaram fotos no Instagram dela, falaram coisas que não tinham nada a ver com o que tinha acontecido com o processo. Então, para começo de conversa, as mulheres são sempre as culpadas por tudo. E aí tem essa questão das mulheres ricas, se elas quiserem procurar uma clínica de aborto, elas vão procurar e elas vão fazer. Então, a criminalização, ela atinge principalmente as mulheres pobres. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. A gente precisa refletir sobre até que ponto isso realmente tenta diminuir a questão do aborto, porque se o aborto continua acontecendo mesmo com a proibição, então para que a gente vai proibir se é só para mais mulheres morrerem e essas mulheres normalmente serem mulheres pobres? Não tem Uhum. lógica a gente fazer isso, né? Porque a gente tem que pensar numa questão do todo, a gente tem que pensar como saúde pública. E aí que entra a questão do SUS, né? A gente tem que pensar, é importante ter esse serviço e a gente tem que pensar como questão de saúde pública. A gente não pode pensar na perspectiva do nosso umbigo, né? A gente não pode generalizar, a gente tem que pensar de uma forma racional. A gente não pode colocar os nossos valores, uma coisa que a gente acha que a gente faria, porque uma coisa é a gente na teoria, outra coisa é a gente na prática, a gente não sabe como nós agiríamos se tivéssemos na situação. Então, a gente tem que pensar de uma forma racional e por isso que o SUS é tão importante, porque a questão do aborto, a questão da maternidade compulsória como um todo é saúde pública, a questão da laqueadura é saúde pública, a gente não pode envolver os nossos valores pessoais nisso, até porque existem muitas pesquisas, né, se eu cheguei a ler algumas delas, que mostram que países que não proíbem mais o aborto, o número de abortos até diminuiu, porque isso, agora o procedimento é feito de uma forma responsável e tem toda uma questão da conscientização e toda a questão também do amparo psicológico. E aí isso é muito importante aí que entra a questão do SUS, que a gente tem que pensar de É, forma racional. o problema é que seria muito importante que alguns ministros e governantes vissem essa live, porque eles têm que ler pesquisa, né? Eu acho que eles não têm feito isso, infelizmente. Ainda tem essa questão da negação da ciência,
como um todo, que é um absurdo. Pegando um último gancho, que nosso tempo está acabando, passou rapidinho, estamos com 55 minutos já. Se o Nossa, Instagram não derrubar, a gente tem mais 5, mas vou deixar ali um de margem, que aconteceu bastante. A Tá comentou que tem um doc na HBO, que o tema é aborto, tem alguns trabalhos que eu já vi de audiovisual, enfim, pesquisas, como você citou. E acho que um ponto importante que a gente deveria discutir é a questão que você já falou sobre a educação sexual nas escolas e a questão da maternidade talvez sendo falada em sala de aula em todas as suas proporções, porque provavelmente não tenha mudado. O que eu lembro mostra o útero, a barriga, como é que fica o feto e acabou. Não tem nenhum tipo de discussão com as alterações, enfim, não tem esse apanhado geral que a gente está falando aqui, ou pelo menos parte disso, fica muito só na questão biológica da transformação do corpo da mulher com relação à preparação dela para o parto. Assim, é uma coisa muito tacanha. E acho que isso é uma coisa legal da gente pensar. Ensinar a desde sempre, em educação, ela sala tá de muito aula. fechada. Ela tá muito Isso, fechada. não ensinar a maternidade, mas falar sobre os processos sociais que a maternidade pode levar, né? Em vários sentidos. Bom, Tabata, adorei. Sabia que ia ser um papo incrível. Estamos ansiosos para o seu trabalho de conclusão de curso concluído, para a gente poder ler. Talvez tenha convite aí, vamos ver, da Thaís futuramente. Thaís, para quem não sabe, tem um projeto ligado às mulheres, chamado As Minas Gerais, que a Vou Tabata também adorar. trabalha nela. Pode ser que tenha aí uma produção casada entre esse livro-reportagem e as Minas Gerais, né? Vamos ver. Tem mais algum aspecto que a gente não ressaltou do seu trabalho de conclusão e recadinhos finais que você queira falar? Bom, eu acho que uma coisa que eu tava pensando ontem, que não deu tempo de eu falar, porque eu falo muito, é essa questão de eu estar feliz, porque muitas das meninas do meu curso, eu percebo que elas estão super engajadas nessa questão do feminismo de forma geral, das pautas que estão dentro do feminismo. E eu fico feliz que muitas mulheres estão abordando esses temas, estão se unindo, e essas meninas que serão fruturas jornalistas, Deus quiser que a gente vai conseguir, elas estão fazendo projetos de TCC que envolvem as questões femininas. Eu acho isso muito importante, porque só existem duas coisas que podem levar a gente a evoluir como sociedade, não só na questão das mulheres, mas em tudo, que é educação e informação. E aí é isso que a gente tenta passar para as pessoas. Ótimo, que está em falta. Infelizmente está em falta no Brasil. Olha, quero agradecer muito. Passou uma galera muito legal aqui, a todo mundo que comentou, deu seu aceninho aqui. A live vai ficar disponibilizada no IGTV da CUT, como eu falei no início, e também depois, que a própria Tabata vai fazer isso, vai colocar lá no YouTube da CUT Cultura. Tabata, eu não sei se depois vai ficar disponível, mas quando você terminar a gente conversa sobre isso, que eu acho que é super importante dar mais visibilidade à sua pesquisa, seu trabalho de conclusão, seja disponibilizando de maneira escrita, se puder, ou se a gente vai fazer um podcast, ou enfim, a gente conversa de novo. Talvez seja bem interessante a Thaís fazer uma segunda conversa com você, que ela também vai ler. E só agradecimentos. Pessoal, último recadinho, entre lá, profissioneseconomiacreativa.com.br para baixar o e-book das transcrições da temporada da nossa websérie com empreendedores. Acesse também youtube.com/culticultura. Procurem lá a playlist da websérie Profissões da Economia Criativa. Bastante coisa sobre educação que a gente está falando aqui. E é voltado para o público jovem, como a Tabata. A gente adora os jovens, ao contrário de muita gente. Os jovens vão sim salvar o mundo. Eu sou pessimista a curto prazo, mas otimista a longo prazo. Isso é uma frase do Cris Dias, um podcaster que eu estou roubando aqui, que eu gosto bastante. E obrigado, Tabata. A gente vai se falando, pessoal. Seu Insta, fala o seu Insta, É para as pessoas te arroba, procurar. Se você arroba. quiser. Eu quero, gente. Podem me perguntar também sobre o assunto, estou sempre disponível para falar. Isso. É arroba Tabi Bauer, THBBAUER.
Bauer. Isso. Tem mais alguma? Mais alguma rede, alguma coisa que você usa? Mais um Insta. Isso, mas se quiser me procurar no Facebook também, Tabata Bauer com TH e acento agudo no primeiro A. Acho que só tem eu. Tá, Então vai ser joia. fácil Bom, de achar. o do Insta eu vou deixar aqui também, né, gente? Mas vale falar. Brigadão, tá? Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, gente. Ai.